Palavras diárias de Deus. Embora Jesus, em sua encarnação, estivesse totalmente sem emoção, ele sempre consolou seus discípulos, proveu para eles, os ajudou e sustentou. Por mais que fizesse ou por mais que sofresse, ele nunca fez exigências excessivas ao povo, mas sempre foi paciente e tolerante com seus pecados, de modo que as pessoas na era da graça o chamavam carinhosamente de o amável Salvador Jesus. Para as pessoas daquele tempo, para todas elas, o que ele tinha e era foram misericórdia e benignidade. Ele nunca se lembrou das transgressões das pessoas, e o tratamento que lhes deu não se baseava nas transgressões delas, porque aquela foi uma era diferente. Ele frequentemente dava abundante comida e bebida às pessoas para que elas se saciassem. Ele tratava todos os seus seguidores com graça, curando os doentes, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos, para que as pessoas crescem nele e vissem que tudo o que ele fez foi com sinceridade e de coração aberto. Ele chegou ao ponto de ressuscitar um cadáver em decomposição, mostrando-lhes que em suas mãos até mesmo os mortos poderiam voltar à vida. Desse modo, ele resistiu silenciosamente e fez a sua obra de redenção no meio deles. Mesmo antes de ser pregado na cruz, Jesus já havia tomado sobre si os pecados da humanidade e se tornara uma oferta pelo pecado dela. Mesmo antes de ser crucificado, ele já havia aberto o caminho para a cruz a fim de redimir a humanidade. Por fim, ele foi pregado na cruz, sacrificando-se por causa da cruz e concedeu toda a sua misericórdia, benignidade e santidade à humanidade. Ele sempre foi tolerante, nunca vingativo, mas perdoou os pecados das pessoas, exortou-as a se arrependerem e as ensinou a ter paciência, tolerância e amor, a seguirem seus passos e sacrificarem a si mesmas por causa da cruz. Seu amor pelos irmãos excedia o seu amor por Maria. A obra que ele realizou tinha como princípio curar as pessoas e expulsar os demônios, tudo por causa de sua redenção. Não importa onde ele fosse, tratava todos os que o seguiam com graça. Ele tornava os pobres em ricos, os coxos andavam, os cegos viam e os surdos ouviam. Ele até convidava os mais humildes, os destituídos, os pecadores, a sentarem à mesma mesa com ele, nunca se afastando deles, mas sempre sendo paciente, dizendo: quando um pastor perder uma ovelha em 100, ele deixará para trás as 99 para buscar a única ovelha perdida. E quando ele a encontrar, se alegrará muito. Ele amava os seus seguidores como uma ovelha ama os seus cordeiros. Embora fossem insensatos, ignorantes, pecadores aos seus olhos e, além disso, fossem os membros mais humildes da sociedade, ele considerava esses pecadores homens que os outros desprezavam como a menina dos seus olhos. Porque ele os favoreceu, deu a vida por eles, e como um cordeiro foi oferecido no altar.
Ele andava no meio deles como se fosse servo deles, permitindo que o usassem e matassem, submetendo-se a eles incondicionalmente. Para seus seguidores, ele era o adorável Salvador Jesus. Mas para os fariseus, que ensinavam o povo de um alto pedestal, ele não mostrou misericórdia e benignidade, mas aversão e ressentimento. Ele não fez muito entre os fariseus. Ocasionalmente, os ensinou e repreendeu. Ele não andou no meio deles fazendo a obra da redenção, nem realizando sinais e maravilhas. Ele concedeu toda a sua misericórdia e benignidade aos seus seguidores, sofrendo pelo bem desses pecadores até o fim. Quando foi pregado na cruz e sofrendo toda a humilhação, até que ele tivesse redimido completamente toda a humanidade. Essa foi a importância total de sua obra. Sem a redenção de Jesus, os seres humanos sempre teriam vivido em pecado e se tornariam filhos do pecado, os descendentes de demônios. Continuando desse modo, a terra inteira teria se tornado um local de alojamento para Satanás, um lugar para sua habitação. Mas a obra da redenção requeria mostrar misericórdia e benignidade para a humanidade. Só assim ela poderia receber o perdão e, finalmente, conquistar o direito de ser completado e plenamente conquistada. Sem esse estágio da obra, o plano de gestão de 6.000 anos não teria prosseguido. Se Jesus não tivesse sido crucificado, se tivesse apenas curado o povo e exorcizado seus demônios, o povo não poderia ter sido completamente perdoado por seus pecados. Nos 3 anos e meio que Jesus passou fazendo a sua obra na terra, ele completou apenas metade da obra da redenção. Ao ser pregado na cruz e se tornar em semelhança da carne pecaminosa, ao ser entregue ao maligno, ele completou a obra da crucificação e conquistou o destino da humanidade. Somente depois de ser entregue nas mãos de Satanás é que ele redimiu a humanidade. Por 33 anos e meio, ele sofreu na terra, sendo ridicularizado, caluniado e abandonado, até o ponto de não ter onde reclinar a cabeça, nem um lugar de descanso. Depois foi crucificado com todo o seu ser. Um corpo imaculado e inocente, pregado na cruz e submetido a todo tipo de sofrimento. Aqueles que estavam no poder zombavam dele e o açoitavam, e os soldados cuspiram em sua face. Todavia, permaneceu em silêncio e aguentou até o fim, submetendo-se incondicionalmente até a morte, depois do que redimiu toda a humanidade. Só então foi-lhe permitido descansar. A obra que Jesus fez representa apenas a era da graça. Não representa a era da lei, nem é uma substituta para a obra dos últimos dias. Essa é a essência da obra de Jesus na era da graça, a segunda era pela qual a humanidade passou, a era da redenção.